Há uma discussão rolando por aí de que Richard Dawkins, talvez a pessoa que seja mais famosa pelo ateísmo no mundo, autor de Deus um Delírio, teria feito um movimento na direção do cristianismo, teria se tornado um cristão. No vídeo de hoje, a gente vai discutir essa questão. Será que Richard Dawkins, o maior nome do ativismo ateísta no mundo inteiro, se tornou um devoto? Vamos falar sobre isso. Bom, se você não assistiu o meu vídeo anterior sobre os 4 cavaleiros do novo ateísmo, Dawkins talvez seja o mais famoso dele, assista, que também é uma homenagem ao falecido Daniel Dennett, o filósofo da mente que integrava esse grupo, que foi o grupo que deixou o ateísmo muito mais popular no começo do século XXI. E o livro do Dawkins, Deus um Delírio, foi o livro que mais popularizou o ateísmo, o novo ateísmo, com relação a isso. Um best-seller, um livro que ele escreveu com a intenção declarada de converter as pessoas, pois um cientista, biólogo, grande defensor da teoria da evolução, sempre ficou indignado quando via as pessoas defendendo o criacionismo, que o mundo tem 6.000 anos, ou que Jesus teria ressuscitado ou nascido de uma virgem, ou qualquer outro absurdo de outra religião. E recentemente, no entanto, em entrevistas, você talvez tenha visto ele falando que se considera um cristão secular, um cristão cultural, pois ele reconhece quanto que a nossa cultura se deve ao cristianismo, ao desenvolvimento do cristianismo. A própria ciência nasce no seio do cristianismo na Idade Média. Então, é uma questão que diz muito mais sobre o reconhecimento cultural da tradição cristã e do legado cristão, sobretudo quando se trata de instituições e obras de arte, do que uma adesão à metafísica cristã ou aos dogmas cristãos ou às passagens bíblicas. Pelo contrário, Dawkins permanece tão oposto a esses dogmas quanto ele sempre foi. Talvez ele tenha suavizado o seu discurso com relação ao cristianismo em função do crescente islamismo no mundo. Eu vi ele falando em entrevistas que ele considera o Islã muito pior do que o cristianismo, e eu também considero pior. Dawkins, o Harris, o Dennett, o Hitchens e os mais famosos e importantes escritores e intelectuais públicos do ateísmo, eles não vão defender a destruição de igrejas ou propagar a queima de livros. Intelectuais que estão em nome da razão e da ciência como instâncias para o progresso, nós não vamos promover um dogmatismo. A liberdade de expressão é fundamental. Mas o que o Dawkins parece estar querendo dizer é que nós preservamos muito dos nossos valores cristãos, que estão, por exemplo, no Sermão da Montanha, de tratar os outros como nós gostaríamos de ser tratados, a regra de ouro. Muitas das nossas condutas morais que a gente preza têm uma herança de uma tradição cristã. Mas isso não significa, e aí eu acho que o Dawkins poderia ter se expressado melhor, que são valores cristãos. São valores que estão presentes no cristianismo, assim como são valores que estão presentes em outras éticas e que não são, por isso, pertencentes exclusivamente ao cristianismo. Então, melhor do que cristão secular, eu diria que ele é uma pessoa moral, um ateu, que segue uma moralidade baseada na razão, baseada num bem comum. Assista, por exemplo, a esse trecho de uma de suas entrevistas recentes. And what would be your Easter message? I mean, I've said a few things. What would you tell the nation? Well, I must say I was slightly horrified to hear that Ramadan is being promoted instead. I do think that we are culturally a Christian country. I call myself a cultural Christian. I'm not a believer, but there's a distinction between being a believing Christian and being a cultural Christian. And so, I love hymns and Christmas carols, and I sort of feel at home
in the Christian ethos. I feel that we are a Christian country in that sense. It's true that statistically the number of people who actually believe in Christianity is going down, and I'm happy with that. But I would not be happy if, for example, we lost all our cathedrals and our beautiful parish churches. So I count myself a cultural Christian. I think it would matter if we substituted any alternative religion. That would be truly dreadful. Well, which brings me to my supplementary point, which is that, as we know, church attendance is plummeting, but the erection of mosques across Europe, I think 6,000 are under construction, and there are many more, are being planned. So do you regard that as a problem? Do you think that matters? Yes, I do, really. I mean, I might choose my words carefully. I mean, if I had to choose between Christianity and Islam, I choose Christianity every single time. I mean, it seems to me to be a fundamentally decent religion, in a way that I think Islam is not. I think you're going to have to explain why you say that, Professor Dawkins. Why is Islam fundamentally not decent like Christianity? Yes, I mean, the way women are treated. I mean, Christianity is not great about that. It's had its problems with female vicars and female bishops and things. But there's an active hostility to women, which is promoted, I think, by the holy books of Islam. I'm not talking about individual Muslims, who, of course, are quite different. But the doctrines of Islam, the Hadith and the Quran, is fundamentally hostile to women, hostile to gays, and I find that I like to live in a culturally Christian country, although I do not believe a single word of the Christian faith. Just for balance, should we say something about fundamentalist Christians who, we can see abortion rights, reproductive rights being rolled back in Republican states in America. So Christianity is still not without its problems when it comes to women and their rights. Well, you didn't ask me about Christianity in America. That's a different matter entirely. Okay. Well, insofar as fundamentalist Christians oppose evolution and think that the world was created 6,000 years ago, I mean, that is pernicious nonsense, of course. Right. Well, so I think I see where you come from. I like the phrase, you're a cultural Christian. I think I'm a bit more than a cultural Christian, although, it does, my belief waxes and wanes. Would it be a good thing or a bad thing if we became a less Christian country? Insofar as Christianity can be seen as a bulwark against Islam, I think it's a very good thing. I mean, in Africa, for example, where you have missionaries of both faiths operating, I'm on Team Christian side as far as that's concerned. Yes, but I must emphasize that I think that the things that Christians believe are actually nonsense. Inclusive, isso me remete a um dos livros mais discutidos na literatura mundial recente, que é o Submissão, do francês Michel Houellebecq, que trata justamente de uma nova realidade de um regime islâmico na França, que é uma sátira devastadora sobre como que os valores da tradição ocidental vão sendo substituídos pelos valores islâmicos à medida que o Ocidente se acovarda cada vez mais, se culpa cada vez mais pelo seu passado, e os islâmicos, digamos assim, fundamentalistas, tomam proveito dessa posição de vítima que eles, na contemporaneidade, pela primeira vez, assumiram, ao contrário de toda a história brutal e bárbara do Império Turco-Otomano, que nada tinha de vítima. Então, enquanto o Ocidente se martiriza e se obceca com a ideia de tolerância, o fundamentalismo islâmico se fortalece. Bom, então espero que tenha ficado claro que não, Richard Dawkins não está se tornando um cristão. O que você acha dos comentários que ele tem feito e da minha visão apresentada nesse vídeo? Deixe a sua opinião aqui embaixo, pois os comentários também ajudam muito no engajamento para que o canal atinja mais pessoas. Considere se tornar um membro do canal para que a filosofia faça ainda mais parte no seu cotidiano. Aqui vai o meu muito obrigado aos membros pelo apoio de sempre e até o próximo vídeo.